E hoje, o nosso programa de Trás para Frente tem o prazer de receber a chefe de cozinha e consultora gastronômica Matu Macedo. Matu é mestre em Ciências Gastronômicas pela Universidade de Lisboa e doutora em Patrimônios Culturais Alimentares pela Universidade de Coimbra. Ela, que atualmente é professora do curso de Gastronomia da UFC, já recebeu vários prêmios nacionais e internacionais, uau, no ramo da culinária. Seja muito bem-vinda, Matu! Eu que agradeço, Fábio. E assim, quando a sua secretária me ligou, né? Matu, faz uma entrevista com a Flávia, assim, você vem? Hora na hora. Não perguntei nem o que é. Isso que é confiança, né, Matu? Com certeza, eu acho que as mulheres, elas têm uma certa... um feeling quando conseguem confiar na outra e sabe que a outra tem um trabalho muito sério, muito bonito. E você tem um trabalho admirável, porque é um trabalho que envolve as meninas, vou chamar de meninas, claro, né? De uma maneira muito especial. Né? E eu me identifico com essa maneira que você as envolve. Né? Então, eu fiquei muito feliz pelo convite. Assim. Eu fico até vermelha. Fique muito não. Obrigada, Matu. Você é uma inspiração mesmo, né? E um pouco do que a gente estava conversando aqui. Quase a gente não consegue iniciar o programa, porque é muito assunto, gente. E assim, a Matu, ela traz essa história, poxa, já é uma profissional renomada aqui no mercado do estado, no Brasil, fora do Brasil, internacionalmente falando, posso dizer assim. E ela não para nunca, né? Acabou agora, está com 20 dias que chegou em Fortaleza, né? Passou 2 anos em Lisboa, 2 mestrados, 1 doutorado, após, né, com 50 anos. Então, isso mostra a sua força, né? O conhecimento realmente transforma e não para de transformar nunca. Conta um pouquinho, assim, como é que foi esse desafio, todo esse processo. Conta pra nós. Eu terminei o doutorado agora, né, e virei uma mulher também tá? Sexagenária. Eu acho assim, Flavinha, a gente não pode nunca deixar de sonhar, certo? Eu venho do interior do Ceará, sempre soube o que eu queria ser. Queria ser, como dizia meu pai, cozinheira. Né? Vim para Fortaleza estudar, no interior mesmo eu já fazia os bolinhos, já vendia, né? Acabava com as rapaduras do papai e tudinho, porque ele dizia que eu pegava as rapaduras para fazer puxa-puxa, mas nunca conseguia acertar o ponto. E eu vim para Fortaleza para estudar, como é o sonho de todo homem do interior que tem um filho, né? Manda para a capital para estudar, para ser doutor. Eu não fui doutora, né? Da medicina, e fiz filosofia. Né, mas sempre carregava aquela... Aí você começou pela filosofia? Fiz. Quando eu passei para a filosofia. E eu sou do tempo da Tapaué, daquelas quadradas que tinha a alça e daquela redonda que tinha uma alça. Sim. Então eu pegava Antônio Bezerra Mucuripe, 5 horas da tarde, para ir para a faculdade, levando os bolos e as coxinhas na minha Tapaué. Eu preferia a quadrada porque eu botava os livros em cima. Sim. Então dava para me pegar os livros que estavam aqui em cima, né? E era mais fácil de segurar o livro por aqui, tipo, puxar só a tampa e o povo puxar as coxinhas de dentro, né? Mas assim, sempre soube o que eu queria ser. Mas mesmo nesse intervalo eu passei para os Correios. Com 1 ano, eu pedi demissão. Não era o que eu queria. Eu tinha um sonho que era ser, como dizia meu pai, cozinheira. Tanto que o papai era... Quando eu cheguei no interior, com 1 ano eu pedi demissão, né? Eu cheguei lá, rodeando. Aí disse a mamãe, né? A mamãe olhou assim para mim, pois diga, seu pai. Mas mamãe, diga, assuma. Aí eu cheguei, o papai estava lá fazendo uma coisa, aí eu cheguei, dei a benção, ele... continuou de cabeça baixa, estava fazendo, não me lembro o quê. Aí ele assim, o que foi? Aí olhou assim para mim, ele tinha um olho bem azulzinho. Aí eu me lembro como se foi, olhou assim para mim, o que foi que houve? Eu disse, pai, é porque, pai, eu pedi demissão dos Correios. Ele sim. O que foi que houve? Eu disse, nada, papai, eu não nasci para aquilo. E nasceu para quê? Eu disse, para cozinhar. Oh, minha filha, você quer ser cozinheira? Minha filha, um emprego dos Correios, um emprego federal, minha filha, era melhor do que o marido, nunca ia lhe deixar.
época, eu não entendi muito bem o que ele queria dizer, sabe, Flavinha? Aí eu fiquei assim, sabe? Aí ele continuou fazendo, mas tudo bem, minha filha, é a sua escolha. Disse, papai, só pague o aluguel do apartamento que o resto eu me viro. Aí pronto, Flavinha, sabe, eu ia para a faculdade, levava coxinha, levava bolo. A redonda era as coxinhas, a quadrada era o bolo para não quebrar, né? Aham. E aí, sim, e o sonho, eu sempre tive um sonho muito grande de morar fora, de estudar fora. Né? Mas aí eu casei, então quem era a prioridade? Os filhos. Sim. São quantos filhos? Eu tenho um casal de filhos, né? Aí o tempo passou, eu continuei a fazer os cursos de supermercado de graça, porque eu não podia pagar. Aí, uma época, eu fui convidada para ir para os Estados Unidos fazer um curso de confeitaria. Sim. Há uns 40 anos atrás, da Wilton, que era a maior escola de confeitaria que a gente tinha conhecimento. Aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou? E fiquei. Aí, quando eu cheguei em casa, falei para o meu esposo, ele disse, mas minha filha, ninguém tem condição. Eu disse, pois é, mas eu vou. Mas eu vou. Aí, isso era em outubro, mais ou menos, e a viagem era em junho do ano seguinte, né? Aí, quando foi dezembro, minha família veio para fazer o Natal e todo mundo. Aí, eu falando com meu irmão, que morava em Brasília, e ele era auditor do Banco Central. Eu disse, aí eu queria tanto. Aí, conversei, ele disse, sim, quanto é que você precisa? Eu preciso de $1.000, que eu não sabia nem qual era o dólar naquele tempo. Aí, quando ele foi embora, assim, olha, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Eu disse, o que foi? Eu lhe dou $1.000. Chegou, eu fiquei assim, você tem 1 ano para me pagar, os $1.000. Fechado? Eu digo, fechado. Aí fui, fiz o curso. Não desistiu? Não desisti. Fui, quando eu voltei, trabalhei muito mais. E assim, então sempre as oportunidades vieram, eu nunca deixei nenhum cavalo passar, eu sempre montei neles. Fosse cavalo, fosse jumento, fosse qualquer coisa, Flavinha, passou na minha frente com oportunidade, pequeno ou grande, eu pulava em cima, sabe? Sempre medindo, lógico, as minhas responsabilidades, dentro do que eu podia, né? Uhum. E aí eu fui, 2 anos depois houve o segundo curso para a formação total, aí eu já fui com condições próprias. E assim, aí o sonho de estudar fora sempre foi uma vontade minha. Que não morreu. Que não morreu, né? Que não morreu. E aí houve o programa de TV, eu entrei para ser consultora do Sebrae. Então, assim, as coisas foram aparecendo. E eu gosto do que eu faço. Eu acho que a gente tem que fazer o que ama. Eu sempre digo aos meus alunos, se apaixone pelo que você gosta. Porque você se levanta de manhã assim, graças a Deus, é segunda-feira! Eu vou dar aula hoje! Sabe? Se você tem que estar apaixonado pelo que você faz. E eu amo gente. Sabe? Eu gosto de gente. Então, acaba que a parte da gastronomia trouxe a história de ser professora, porque ama gente também. Assim, na verdade, a professora aconteceu por acaso. Por exemplo, eu comecei a fazer encomenda, fazia em casa, fiz quentinha, tive lanchonete, fiz buffet ambulante, muitos anos. Depois tive outra lanchonete. Aí, quando foi para ter o bebê, eu parei. E as pessoas assim, Matu, como é que faz isso? Matu, como é que faz isso? Matu. E aí eu assistia muito curso com a senhora que escrevia para o diário, que era a dona Clarice, que era o sobrenome, era o pseudônimo dela. E um dia a minha vizinha tinha uma cunhada que morava em Manaus e sabia fazer aquele bolo do nome, que você corta e tem o nome da pessoa dentro do bolo. E eu fiquei assim, ela disse, Matu, ela vai te ensinar. E ela me ensinou, me lembro, ela me ensinou Ana. Eu digo, eita, e agora o resto do alfabeto? Eu passei assim uma semana cortando, desmanchando o bolo e cortando até acertar, fazer todas as letras. Eu cheguei num curso da Dona Clarice, porque eu ia fazer o curso, eu não pagava, mas eu lavava, deixava tudo organizado, ajudava ela, então eu ia para ser auxiliar dela. Estudante, não tinha dinheiro, né? E aí eu comentei com ela assim, pô, vinha me ensinar, eu digo, tá certo. Cheguei lá, não tinha só ela, tinha ela e mais 40 alunas, tá? Quase eu morro. E foi assim que começou. E nisso, quer dizer, sempre alguém, eu fazia encomenda, também em casa, então, como é que faz esse bolo? Eu nunca me neguei da receita, porque a gente é tão único, Flávio, tão único, certo?
que você faz o bolo com a minha receita. Não vai sair, porque vai depender da sua espiritualidade, da sua vontade, do seu amor para quem você faz. Há essa magia, certo? Se as meninas que você tem, elas gostam de fazer o que fazem, gostam de vender, eu não sei vender. Eu não sou uma pessoa para vender, mas eu sou uma pessoa que ensino a você a fazer uma comida. Eu tenho prazer nisso, entendeu? Então, se as meninas não tiverem amor pela essa venda, saberem que elas vão dar a alegria de uma pessoa de ter um objeto em casa útil, não está encaixada no seu momento com você. Então, assim, eu gosto de cozinhar e gosto de ensinar. Para fazer sentido, tem que fazer sentir. Tem que fazer sentir, exatamente. E aí, pronto, me ensina. Fiz vários cursos no Sertrem Senai, aí começou também, aí eu comecei a vender um curso disso. E aí começou quase que por acaso, sabe? Quase por acaso mesmo. Aí foi quando eu abri a escolinha, primeira escolinha culinária. Que foi ali na... Bezerra de Menezes. Ah, mas eu conheci ali na Jota da Penha. Foi, pertinho Só de que onde eu morava. eu, quando abri na Bezerra, eu mandei fazer aquelas tiras de pano com o nome. Sim, Matu as Escola. faixas. Era as faixas. Comprei as cadeiras de segunda mão, botei lá, ainda do tempo do anúncio do jornal. Sim, dos populares. Tu é doido, mas comecei daquele jeito ali, meu marido disse assim, e aí? Eu digo, vai dar certo, se acalme. Ave Maria, só eu sei. E aí, assim, como a gente faz com tanto amor, né, as pessoas reconhecem isso e sentem que você dá de verdade. Você olha no olho da pessoa e diz, é assim que você faz, bata assim, que dá certo. Então, ela sente uma confiança em você. E aí, pronto. Foi assim. Aí, depois que eu fui para Jota da Penha, foram mais de 30 anos de escola. Né? Aí, Você lecionou também na FANO? Na FANO, eu na FIC. Que uma vez eu fiz uma FANO, visita. na FIC, na Uninasal. Em várias universidades começaram a me chamar para dar aula. Muito bacana. Muito tempo. E aí, assim, quando apareceu o concurso da Universidade Federal do Ceará, eu me inscrevi. Fui fazer toda animada. Não passei. Ô, Flavinha, quase morro de chorar. Porque, assim, eu me cobro muito. Sim. De estar constantemente aprendendo. Constantemente lendo. É tanto que quando eu comecei a fazer receita, sou do tempo que eu escrevia para os saques da maisena, da Nestlé, passava 3 meses esperando a receita. Mas recebia. Mas tudo que eu não sabia, eu perguntava. Não existia internet, né? Curiosidade. Sempre Acho fui que muito faz curiosa. A diferença. Né? Ainda fui fazer filosofia, aí que o negócio ficou pior. Aí, eu disse assim, meu Deus, e aí? Aí eu, quando eu fiz, fiquei por um ponto. Chorei, porque aí me cobrei. Como é, Matu? Você estudou tanto, como é que você não passou? Além de eu me cobrar, eu disse, as pessoas diziam assim, a mulher da televisão, Maria, tão sabida, não passou no concurso? Porque com certeza sempre tem essa questão, né? Porque as pessoas confiam, não é criticando, é pela confiança que tem no seu trabalho. Sim. Pelo menos é assim que eu vejo. Porque eu também acho que assim, você tem que saber escolher o que você quer ver. Sim. Né? Então, eu preferia ver que ela estava falando... As e pessoas não julgamento. Exatamente. Não era me julgando por não passar, mas assim, porque eu estudo muito. Sim. Né? Tudo bem. Com 3 meses, a minha mãe também teve um CA. Aí eu entendi por que eu não passei. Precisava. Porque como filha única, eu tinha que cuidar dela. Né? Deus sabe de todas as coisas. Pronto. Monta o nosso quebra-cabeça Pronto. e a gente só precisa colocar a pecinha lá. É. E aí, quando ela faleceu, porque como eu sou filha adotiva, eu perdi as 2 mães numa sequência de 2 meses. Uma e a outra. Quando ela faleceu, a que me criou, que era que eu considerava de mãe, né? Apesar que eu chamava a outra de mãe também, já que quem me criou foi uma tia. Então, estava toda a família. A universidade abre uma vaga para a professora de confeitaria e panificação, que era a minha área. Me inscrevo, não me inscrevo, me inscrevo, não me inscrevo. E se eu não passar? De novo eu não passar?
Não, vou me inscrever, não. Não, vou me inscrever, não, vou me inscrever. Sabe, eu fiquei naquela briga comigo mesmo. Me faltava confiança, no mesmo instante, assim, tem que ser bestada, se inscreve, tu não é mole para as coisas. Nunca foi fácil, por que vai ser? Agora achar que vai ser fácil? Não, senhora. Vai com medo mesmo. Vai com medo. E fui com medo. Das 24 inscritas, ficamos 5, e dos 5 ficou eu. Sensacional. Aí eu passei, aí começou, tem que fazer o mestrado, tem que fazer o mestrado, tem que fazer o mestrado. E eu disse, eu só faço se for na gastronomia. Aí eu me lembro que um colega meu lá da faculdade, o Paulo Henrique, disse assim, por que você não faz? Ele é todo calmo, por que tu não faz em Lisboa? Eu digo, porque eu não tenho dinheiro, Paulo. Oxe. Aí ele olhou para assim, pô, isso é juntar. Eu digo, é. Aí sabe aquele juntar, ficou na minha cabeça, Flávia. Aí eu chamei os meninos, chamei o meu... Então, Matu, você gosta de desafios, É. né? Pelo que eu entendi aqui. Disse que eu não posso ficar muito quieta, não. Aí eu chamei o abençoado, chamei os meninos, assim, olha, é o seguinte, o mestrado que eu gostaria de fazer, que é em Ciências Gastronômicas, tem em Portugal, mas é em euro. O que é que a gente pode fazer? Ah, mamãe, vá, mamãe, os meninos já estavam grandes, Bianca já estava trabalhando, o Bruno também. Aí depois é o seguinte, não tem mais pizza, não tem mais jantar, Bianca, as tuas roupas agora é minha. E aí, não, mamãe, tudo bem, se for, eu vou passar 2 anos. E assim eu fiz, sabe, Flavinha? Então, assim, aí eu tive realmente um objetivo. Quando eu vi que dava para ir, e o mestrado em Ciências Gastronômicas, ele era teórico. Aí eu disse, eu vou já me inscrever no Estoril, que é em hotelaria, e é prático. E era bem mais em conta. Aí trabalhei mais ainda, fui já com 2. Fiz, aí lá no mestrado, tinha umas coleguinhas, eu e a Margaridinha, que era minha colega, eram as mais pós-jovem, tá? Aí um dia entrei lá no laboratório fazendo, aí chegou uma colega e disse assim, ai, Matu, eu acho você tão gira. E eu disse, mas por que, Abigail? Eu toda animada. Porque você é uma velhinha que estuda. Eu digo, uxe, velhinha, Abigail? Olha para Moab, Abigail. É, mas minha mãe tem a sua idade e se acha velha, não quer mais nem sair para estudar. E eu me achando, olha, jovem, a menina me chamando de velhinha. Mas aí pronto. Aí quando eu vim embora... E eu sei que você disse alguma coisa para ela, olha para as suas ventas, conte eu disse, as suas ventas estão velhinhas também, Abigail? Ela não entendeu a expressão brasileira, né? Aí eu disse, não, Abigail, é porque a gente as ventas, é porque para a pessoa se olhar... olhar para si. Aí eu vim embora, eu vim embora em junho, quando foi em maio, abri o doutorado em Coimbra. Aí, eu não sei, eu vou fazer isso. Aí meu professor, Matu, faça. Eu disse, faço não, professor, não vou passar em Coimbra nunca. Aí ligo para o abençoado lá de casa, né? Ele disse, Matu, faça. Minha filha, faça. Se você voltar, você não vai fazer mais. Se for mesmo, não. Porque eu quero é ir me embora. Doida para ir me embora. Aí, porque os meninos ficaram ele também, né? Eu fui só. Aí, faça, você já está aí. Não, você já tem. É a história, né? Disciplina também, né? De horas de estudo. Olha, a pessoa descobre que é dislexa aos 50 anos. Eu descobri que eu era dislexa. Eu passei anos com a síndrome de loura burra. Por quê? Eu descobri agora no mestrado. Eu fiz a primeira prova, ele tinha 24 horas para responder 25 questões, cada questão tem 5 itens. Você tem uma noite para responder, entrega no dia seguinte. Fiz morta de... Chegou a professora, leu, eu tirei um 11, que equivale a um 4. Não, a um 5, a um 6. Mas, professora, eu respondi assim, a Matu não respondeu. Eu digo, respondi, professor. A Matu não respondeu. Eu digo, respondi, professora. Olha aqui. Aí ela disse assim, leia para mim. Aí eu, a Matu, tem certeza que isso aqui está escrito? Eu digo, tenho, doutora. Tenho sim, está aqui. A Matu, leia devagar. Aí eu fui ler. Aí eu, sabe, disse, Matu, a Matu é disléxica? Eu não sei nem o que é isso, doutora. Lhe juro que o Flávio não sabia o que era, não. Aí ela disse, pois vá lá na psicóloga da faculdade. Aí eu disse, e o que é? Aí eu cheguei em casa, olha, dislexa, né? É assim, eu penso muito rápido. Então, minha escrita não acompanha
meu pensamento. Então eu pulo as palavras. Ela disse, Matu, eu entendi tudo que você quis dizer, mas não está escrito aqui. Aí eu fui lá, fiz um teste, né? Aí deu uma dislexia bem alta, 70%. Aí eu comecei a chorar.